Fala, meus amigos, aqui quem fala é o Everton e eu preparei um vídeo para vocês aí para falar um pouco sobre sensor de imagem de câmeras, tá? Vou falar um pouco sobre sensor CCD, sensor CMOS e vou tentar ser bem breve aí para não esticar muito, tá? E daí se passar alguma coisa, acabar não esclarecendo legal, vocês perguntem aí que eu vou responder, tá? Aqui eu tenho duas câmeras, câmeras infravermelho, né? Que cada uma delas tem um sensor diferente, né? Essa tem um sensor CCD e essa daqui tem um sensor CMOS, tá? Daí eu vou começar falando de uma e outra e vamos lá. Essa aqui é uma câmera sensor CCD Sony, tá? Ela tem, se eu não estiver enganado, ela tem 26 LEDs, 24, 26 LEDs, e ela é uma câmera infravermelho, né? O sensor CCD Sony, tem muita gente que ainda preza por usar o sensor CCD, né? Ah, eu prefiro CCD, sempre trabalhei com CCD, eu gosto de CCD, né? Mas aqui na nossa região, eu tô aqui em São Paulo, a gente quase não vê mais câmera CCD, né? A gente vê muita câmera digital, sensor CMOS, né? Ou então tem gente que nem comenta isso daí mais. Fala assim, ah, essa câmera aqui tem 800 linhas, né? E na visão de quem está comprando, quanto mais melhor, né? Mesmo ele não sabendo o que é cada um, como funciona, né? Na minha opinião, eu já trabalho com câmeras há alguns anos, eu acho que até que demorou para o sensor CCD sair fora, né? Porque assim, ele tem muito poucas vantagens, né? Apesar do sensor CCD carregar o nome de grandes fabricantes, né, de semicondutores, Sony, Sharp, LG, Mintron, que acho que era uma das poucas coisas que ajudava, né, na propaganda dele. Ele tinha poucas vantagens. Na minha opinião, a única vantagem que o sensor CCD tinha era justamente a função Day-Night, tá? Não sei se dá pra ver legal aí, ó. Essa câmera aqui tem a função Day-Night, né? Apesar de ser infravermelho. O que é esse Day-Night, né? Day-Night foi um marketing criado para explicar que a câmera ela é tão boa de dia quanto à noite, né? Ela faz bem o trabalho de gravação diária e diurna e noturna, né? Mas era muito comum isso nas minicâmeras, né? A minicâmera, eu tenho uma aqui, ó. A minicâmera, se ela tivesse essa função Day Night, ela era muito boa, né? Porque como ela não tinha o canhão, ela registrava bem a imagem à noite, né? Se tivesse um pouquinho de luz, iluminação, ela ia registrar bem, né? Então, e esse Day Night, o que ele fazia? Conforme a iluminação ia acabando, ia acendendo as lâmpadas, né? Iluminação artificial, a câmera ela ainda conseguia registrar a imagem com boa qualidade, às vezes até com cor, né? E as câmeras que não tinham Day Night, que tinha muita câmera que era color, né? Ah, essa câmera aqui ela não é Day Night, ela é color. Ela não conseguia fazer esse papel, né? Se a gente for comparar com a nossa visão, é o que acontece com a gente, né? A gente acende uma luz, a gente consegue enxergar, ó, o olho da gente ele se adapta, né, às condições de luminosidade e a gente consegue ver, né? Se tiver escuro total ou quase nenhuma luminosidade, a gente não vai conseguir ver nada, né? E na minha opinião, era a única vantagem que o sensor CCD tinha, né? Em relação aos sensores atuais, né? E de desvantagens, o que eu considero como desvantagens? O sensor CCD, ele era muito pirateado, né? Principalmente o Sony, né? Por ser Sony, ser uma marca conhecida, o pessoal fala, ah, é Sony, nossa, que legal, tal. Eles pirateavam muito, né? Às vezes você comprava uma câmera que estava escrito lá sensor Sony, essa aqui não está escrito nada, mas às vezes você comprava uma câmera que estava escrito sensor Sony e não era Sony, era Sharp, era LG ou era um outro falso qualquer. A gente costumava falar aqui que era sensor Sonya, né? Porque você pegava 10 câmeras da mesma marca e cada uma dava um resultado de imagem diferente, né? Às vezes a qualidade, né? A composição do sensor. Um outro problema também que eu considero grave que o sensor CCD tem é o problema com cores, né? Ele distorce muito as cores, né? E isso até no Sony, né? Às vezes você pega uma câmera que é vermelha, uma
uma câmera está filmando uma imagem que tem uma roupa vermelha, o vermelho está laranja, né? O preto está cinza, enfim, às vezes ele distorce, e não é regra, às vezes o vermelho fica roxo, né? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem na TV de um cara que assaltou um supermercado e tal, e na imagem que o cara mostrou, ele estava com uma blusa verde, né? Quando acharam o cara e prenderam, e tinha um número 9 atrás na blusa, né? Quando prenderam o cara e mostrou a blusa era preta. Então, se a gente fosse procurar o cara pela cor da roupa, não ia achar, né? Uma blusa verde e a blusa do cara era preta, né? Ou seja, uma falha do sensor CCD. E o terceiro, o principal problema do sensor CCD, que não conseguiram resolver, pelo menos até o momento, né? Era a quantidade de linhas, né? Ele não conseguia ultrapassar lá 500 linhas, né? Apesar de ter gente falar que o sensor CCD com 1 milhão de linhas, não tinha, né, na época. Ele tinha lá 380, 420, 480 e 540 linhas, né? E é isso aí, o sensor CCD, tá? E aí, conforme ele foi ficando obsoleto, né? O nosso segmento de segurança eletrônica, ele deriva muita tecnologia das câmeras convencionais, né? De foto e filme, né? O nosso produto ele vem baseado nessa tecnologia, né? E atualmente os grandes fabricantes, né, de celulares, inclusive Samsung, Apple e tal, utilizam o sensor CMOS, né? E é dele que eu vou falar um pouco agora, tá? O sensor CMOS, o que aconteceu? Ele já existiu na nossa área, né, há muitos anos. A Kodo tinha algumas, né, que era uma das grandes marcas de câmera, né, de monitoramento. Só que ele tinha problemas, né, ele estragava fácil, ele tinha problemas com cores, né, enfim, como todo produto antigo, né. Se a gente for comparar os nossos celulares atuais com os celulares de 5 anos atrás, você vai ver que não tem nem comparação, né. E agora os nossos aparelhos, né, câmeras fotográficas, Canon e tal, elas utilizam todas sensor CMOS, justamente porque ele ficou afastado um tempo do nosso segmento, o sensor CCD ele alimentou, né, a nossa carência aí, e agora ele voltou reformulado, né, outras tecnologias. Inclusive a câmera que eu estou filmando é de um celular com sensor CMOS, tá? Então, e quais as vantagens do sensor CMOS? Esse caso aqui é uma câmera bullet, ela tem 700 linhas, ou seja, ela já tem mais linhas do que o maior sensor CCD convencional, tá? Ela é infravermelha, essa aqui tem 24 LEDs. E ela tem uma função que chama-se IR-Cut, tá? IR-Cut é uma função do canhão infravermelho que eu vou falar depois. O sensor CMOS, o atual, né? Ele é muito bom de cores, né? Ele tem inclusive um realce de cores, às vezes a imagem também é apagada, ele realça a cor. Ele é bom de definição, né? Existem câmeras com sensor CMOS, as que eu já vi de monitoramento, com até 26 megapixels, né? Ou seja, é muita resolução, aí já é uma câmera IP, uma câmera analógica como essa aqui. Mas câmera analógica você encontra até com 1000 linhas, tá? Sensor CMOS. Que tem o pessoal que gosta de chamar de sensor digital, né? Porque justamente pelo que eu falei, o pessoal que é mais antigo aí tem uma certa resistência em relação ao sensor CMOS. Ele é muito bom de cores e resolução, né? Ele não tem aquela função day-night e em virtude disso a imagem de dia dele é excelente, né? A única preocupação de uma câmera CMOS é filmar de dia, porque com o canhão infravermelho você resolve o problema da imagem noturna. Ele tem uma outra vantagem também, que é essa questão de marca, né? Pirataria não tem, porque não tem sensor CMOS Sony, sensor CMOS Sharp, não tem isso aí. É sensor digital, CMOS e pronto, né? A função IR-Cut que as câmeras têm, as de infravermelho têm, ela serve para acender, ajudar o LED, né? Conforme os LEDs acendem e acabou a luminosidade, eles vão acender, o IR-Cut vai entrar em funcionamento e vai auxiliar o desempenho do canhão aí, tá? E a gente vai ter uma bela de uma imagem noturna, né? E talvez no próximo vídeo eu possa fazer um exemplo das duas imagens aí. E para nós foi bom, porque barateou, a tecnologia evoluiu, né? Tem muita linha, o preço está mais em conta, né? E a qualidade do resultado, que é o que a gente precisa, registrar a nossa segurança, né? Registrar as imagens com boa qualidade, tá?
Então, acho que é isso. Eu não vou me esticar muito, né, para falar dos dois, né, porque a ideia aqui não é falar das especificações técnicas, né, como é que cada um faz o seu trabalho aí de captação da imagem, né, converte a luminosidade lá e tal. Talvez a gente possa até falar depois. Mas no momento aí, o que a gente vai falar é isso. Câmeras CMOS são melhores do que CCD, na minha opinião. Deixa eu falar outra coisa também. Atualmente, tem um pessoal trabalhando com um sensor chamado Sony F, né, que ele promete resolução de até 960 linhas. Eu ainda não liguei, só vi os marketings, né, os vídeos que eles estão disponibilizando aí. Me parece que é muito bom, mas o preço ainda não está legal, né? Então, até que isso se ajuste, a gente pode trabalhar com sensor digital, você mostra tranquilamente, tá? Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido aí. Eu passei a minha opinião, as minhas experiências com esses produtos, né? E é legal que vocês formem as próprias opiniões, né? Eu sempre falo isso nos meus posts. As opiniões fundamentadas nas suas próprias experiências, né? Porque gosto é gosto, né? Eu gosto mais do sensor digital CMOS, né? Tem gente que ainda gosta do sensor CCD. E então espero que no futuro próximo aí exista um limiar, né? E que essa briga entre os sensores só acrescente aí pra gente, tá? Valeu então, e é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, eu não esclareci legal, pergunta aí que eu vou responder. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.